Olá pessoal, aqui é o professor Jobson Reis. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa aula, Educação do Campo, com ênfase em educação ambiental, certo? Eu vou tentar ao máximo fazer dessa aula a mais dinâmica e não tão cansativa. Não sei como é que está acontecendo o tempo das aulas gravadas que vocês estão tendo, mas eu, como estudante também, né, que fui e sou eterno estudante, eu sei o quanto que é difícil a gente segurar o ânimo, né, durante 50 minutos, uma hora, né, vendo uma videoaula e tudo mais. Lógico que vocês vão ter a facilidade é, de pausar e rever depois, enfim, tá? Mas eu só queria deixar claro aqui que eu vou tentar não deixar essa aula tão longa assim, mas abordar todos os pontos principais sobre essa disciplina, tá certo? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, tá, para vocês. Como eu falei no início do vídeo da aula, eu me chamo Jobson Reis, eu sou professor, pós-graduado em Relações Étnico-Raciais e eu sou licenciado em Geografia. Então, eu tenho uma familiaridade muito grande já com esse tema, certo? Educação do campo e educação ambiental foram duas disciplinas independentes durante o meu curso de graduação. Foram disciplinas muito legais, inclusive, certo? Mas aqui vocês estão tendo uma proposta um pouco diferente, né? Que são como se fosse educação do campo, porém dando ênfase, dando destaque maior como que essa educação do campo ela pode ser convertida para uma educação ambiental também, tá certo? Então a gente vai tentar aí mesclar essas duas disciplinas nessas aulas aqui, tá ok? Então olha só, antes de mais nada, antes de eu colocar o slide que eu preparei para vocês, eu vou mostrar aqui a metodologia que vocês já tiveram acesso, né, no WhatsApp. Vou tentar explicar aí para vocês novamente. Então olha só, hoje, né, que vocês estão vendo esse vídeo dia 5/9, nós temos programados a videoaula, né, que é essa que vocês estão assistindo. E depois dessa aula, né, vocês vão ter aí 15 dias para assistirem os seguintes filmes. Né? Teve um errinho lá na letra, mas eu já consertei. E aqui você já tem grupos, né? Depois da discussão que vocês fizeram lá no chat, eu descobri que você já tem 2 grupos em sala de aula. Então, ok. Né? Vamos colocar aqui primeiro grupo. Grupo 1, aliás. Grupo 1. E grupo 2. Opa. Cadê? Grupo 2. Eu disse que essa aula não ia ser grande. Vocês vão ver que essa aula vai ser. Pronto, grupo 2. Então, ó, o grupo 1 pode ser aí por ordem alfabética mesmo. Depois vocês decidem e me mandam, tá certo? Mas aí o grupo 1, a gente faz o seguinte. A pessoa que tem a letra A, se ela for do grupo 1, então ela vai ficar com o primeiro filme, né? Vamos utilizar esse critério por ordem alfabética. Então, olha só. Então, grupo 1 vai ficar com o filme Quando Sinto Que Já Sei, certo? Tem esse link aí, é só vocês clicarem, já vai direto no YouTube. O segundo grupo onde não tem a primeira aluna, certo? A primeira aluna ou o primeiro aluno, não lembro. Mas o primeiro aluno, com a letra A, ele vai ficar no grupo 1 e todos os colegas, tá, desse aluno que tem a letra A, o primeiro aluno da turma, vai ficar no grupo 1, certo? E aí o outro grupo é o restante. Vocês já têm formados e vocês vão saber como é que vão se organizar. E o segundo grupo vai ficar com Terras para Rose, certo? São 2 filmes, são 2 longas-metragens que cada grupo vai ter que assistir, ok? Então é o que temos preparado para hoje, para sábado. Daí, esse é um curta-metragem de uns 15 minutos, ele é bem curtinho, certo? E fala sobre os desafios do professor do campo. Aqui é para todo mundo assistir, tá certo? Beleza, é o que temos programados aí para hoje. Daí,
Todos os estudantes deverão assistir ao curta-metragem Os Desafios do Professor do Campo e elaborar uma análise sobre o tema, apenas uma página, e enviar para o e-mail, que vocês estão visualizando aí, até o dia 19, ou seja, vocês têm 15 dias para me enviar para o meu e-mail essa análise, certo? É um filme bem legal, vocês vão gostar e já vai valer nota, tá certo? E sobre esse trabalho em grupo, que eu não coloquei aí, mas eu já chamei a atenção para vocês no grupo do WhatsApp, alunos cujos, enfim, vocês vão desconsiderar aí, né, esses nomes, mas o primeiro grupo vai ficar com Quando Sinto Que Já Sei, o filme, e preparar uma apresentação com slides, tá? Com PowerPoint, para aí no nosso segundo encontro, que vai ser já no dia 19, certo? Vocês vão apresentar para a gente, compartilhar a tela, tudo bonitinho, e explicar para o outro grupo, né, e para mim também, que não assistiram o filme, né? Que vocês assistiram. Vão fazer uma apresentação em PowerPoint, todo mundo falando, bonitinho. Estou ansiosíssimo para ver a carinha de vocês, tá certo? E mesma coisa com o grupo 2. Vai fazer a mesma coisa com o filme Terra para Rose. Ok? Beleza, isso já Aí já estamos no nosso segundo encontro. Então, olha só. Já no segundo encontro, vocês vão... dia 19... Vai ser uma aula interativa, né? Nós iremos nos interagir ao vivo. Vai haver a apresentação do trabalho de vocês, a discussão, né? Vocês vão apresentar, depois a gente vai debater sobre o filme, tudo mais. E depois que a gente fizer isso, vocês finalizam a aula e aí vocês vão ter aí mais uma semaninha para assistir o filme O Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida, que também tem um link aí no YouTube. E em dupla, aí já é um trabalho em dupla, certo? Vocês vão elaborar um plano de aula, certo? Que utilize o filme como um recurso pedagógico, né? Como que vocês utilizariam esse filme para trabalhar educação ambiental nas séries iniciais, certo? Então, vocês vão ter uma semana aí para me mandar até o dia 26 e aí eu fecho a caderneta linda de bonita de vocês, tá certo? Então vai ficar assim, ó, resumindo aí, ó. Texto de uma página sobre o curta, Os Desafios do Professor no Campo, isso aqui é individual. Apresentação em grupo, valendo 10, tá? O texto. 2, né? A apresentação em grupo, que também vai ser... por mais que a atividade seja em grupo, mas a nota vai com base no desempenho individual de vocês, certo? Então tome muito cuidado quando vocês forem dividir as partes, né? Dizer quem é que fala o quê, para que deem a oportunidade. A gente sabe que em grupos geralmente tem aquele líder, né? Aquelas pessoas que têm o espírito de puxar e organizar e tudo mais. Beleza, isso é massa, porém deem a oportunidade de todo mundo falar, certo? Por igual, porque eu preciso avaliar isso em vocês, tá ok? E a terceira avaliação vai ser o plano de aula em dupla, né, sobre o filme, como vocês utilizariam esse filme nas séries iniciais. Vocês podem... Um plano de aula, você já está no 8º semestre e sabe como é que faz um plano de aula, né? Então vocês vão escolher uma série, por exemplo, né, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vão escolher uma série, vão colocar o tempo, enfim, a atividade avaliativa, o plano de aula bonitinho, certo? Essa atividade é em dupla, e aí vocês vão ter uma semana para me mandar todas essas atividades, cada uma vale 10 pontos, e elas serão somadas, né, e divididas por 3. Beleza? Certo. Ok. Assim, né, os links, eu vou estar sempre mandando para vocês, tanto esse link que vocês estão vendo agora já receberam, né, quanto o link da nossa próxima reunião, né, que vai ser pelo Google Meets. Então, ou pelo Zoom, eu não decidi ainda, mas vou mandar esses links para o WhatsApp de vocês. Então sempre fiquem ligados no grupo, tá certo? Então bora lá. Sem mais delongas, qualquer dúvida sobre isso daqui vocês podem me procurar lá no grupo. Vamos aqui para a nossa aula de hoje, tá ok? Então olha só, pessoal. Educação do campo com ênfase em educação ambiental. Sobre esta disciplina, tá? A gente vai discutir aí um pouco sobre o momento atual, a gente vai falar sobre o histórico, certo? Que é a ementa. A gente vai falar um pouco sobre o histórico da educação do campo.
o histórico da educação do campo, vamos falar sobre a situação atual da educação do campo, um pouco sobre legislação, certo? Vamos falar também na segunda metade da aula, né, sobre educação ambiental, né, e os seus desdobramentos aí na prática pedagógica de vocês, tá certo? Então, olha só, vamos entender, vamos separar, vamos começar aqui esclarecendo uma coisa. O que é a educação no campo, certo? A educação no campo é uma modalidade da educação que ocorre em espaços denominados rurais. Diz respeito a todo espaço educativo que se dá em espaços da floresta, agropecuária, das minas e também das agricultura, e ultrapassa, chegando também nos espaços pesqueiros da população ribeirinha, caiçaras e extrativistas, certo? Então, a população rural, a gente sempre imagina que a educação do campo, do rural não, já eu explico para vocês a diferença, mas a educação do campo, ela sempre acontece numa roça, né? Naquela comunidadezinha ali, mais sem muitos aparatos da urbanização. Então, isso é uma imagem errônea e limitada. A educação no campo, ela pode acontecer em minas, em floresta, né, nas populações ribeirinhas próximas aos rios, certo? Então, a gente precisa expandir essa visão também. Serve também como denominação da educação para comunidades quilombolas em assentamentos ou indígenas. Então, a educação indígena também pode ser colocada aí nessa seara da educação no campo. A educação no campo, na educação no campo, é preciso considerar a diversidade contida nos espaços rurais, contemplando no currículo escolar as características de cada local, bem como os saberes ali presentes. Isso daqui é o miolo, tá? É o ponto central que vocês precisam levar em consideração, certo? É a característica que vai permear toda a discussão sobre educação no campo, certo? É a característica central, é a valorização dos conhecimentos e do cotidiano das pessoas que vivem no campo ou nessas localidades que a gente já citou aqui, certo? Essa valorização é muito importante para que haja uma efetiva educação no campo. Então, a gente precisa entender um histórico de como que essa educação no campo ela se tornou lei, né? Ela se tornou sólida, né? E produções acadêmicas foram feitas em cima disso. Então, vamos entender o seguinte. O termo educação do campo foi criado a partir da primeira Conferência Nacional de Educação Básica do Campo, realizada na década de 90, né? Em 90, que teve como propósito discutir acerca dos questionamentos que surgiram no primeiro Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária, né, o ENERA. Como resultado, surge o conceito da escola do campo, diferentemente da escola rural, olha só, com que se estava acostumado a encontrar o ensino no Brasil para aqueles que habitavam áreas do campo. Então, olha só. Vamos separar aí, certo? Já deixo claro aqui para vocês. Educação rural, né? Aliás, escola rural e escola do campo são conceitos diferentes. A escola do campo, a educação do campo, ela vem superar a ideia, né? E também o sistema de escola rural, certo? Por que isso? A escola rural, ela tinha como objetivo, como foco, né? Formar trabalhadores com a lógica da zona urbana. Ou seja, a gente sabe que isso nunca ia dar certo, nunca deu certo. Por quê? Porque a lógica não era prestar atenção na realidade das pessoas rurais, né, da zona rural. Era simplesmente adestrá-las, educá-las para uma lógica urbana. Ou seja, fazendo com que muitos buscassem, né, ou pensassem que a vida na zona urbana é superior, é melhor, né? Então, a gente vai entender isso já já. Então, olha só. As discussões ocorridas a partir da década de 90 buscaram consolidar
a resolução dos dilemas relativos à vida no campo, sendo a escola, no papel primordial da educação, um dos caminhos para um mundo sem perspectivas de melhoria para a população. Olha só, conflitos acerca da demora da reforma agrária, assim como da falta de conscientização da importância da sociedade do campo, foram os direcionadores para a proposição de mudanças possíveis. Então, olha só, essa reforma agrária que nunca chegou, nunca aconteceu efetivamente no Brasil, a desvalorização da vida e do homem no campo, né? Tudo isso foram motores, foram propulsores aí para que as pessoas começassem a pensar uma educação para as comunidades do campo. Contudo, essas discussões datam do início da década de 90 e são decorrentes de muitas lutas realizadas ao longo de décadas pelos direitos e valorização da população campesina, sendo a educação o meio que se determinou para a obtenção de sucesso nessa empreitada. Então, as pessoas, isso é uma discussão da década de 90, porém vem há anos as pessoas, os movimentos, né, Sem Terra, que é o mais famoso aí da gente, mas vários outros movimentos campesinos se organizaram em torno da educação, entendendo que a educação do campo ela era primordial para fortalecer toda a estrutura da vida do homem no campo. E da mulher também, mas do homem do campo. Tá certo? Da busca de mudança e proposições de medidas que viabilizam a valorização do campo, surge o paradigma da educação do campo, que se faz em oposição, olha só, à educação rural. Ou seja, a educação rural estava mais voltada para a adaptação do campesino às condições do campo, certo? Sendo que prevaleciam os valores da cidade sobre os valores do campo. Ou seja, né, tinha essa lógica de que os valores, a vida, o estilo de vida da zona urbana, né, da cidade, era superior às zonas rurais, certo? O currículo é um contraponto nessa discussão, pois a educação rural possui conteúdos de interesses da cidade e, desse modo, o sujeito do campo não possuiu acesso ao conhecimento que valorizassem o cotidiano do campo. Assim, a educação do campo surge para resolver algumas das dificuldades na área da educação e que priorizam a valorização da identidade camponesa, ou seja, né, o trabalhador rural era preparado, educado, né, para, primeiro, achar que a cidade é mais importante do que o campo, né, e ele precisava se adequar à realidade do campo para trabalhar, para produzir, para a cidade comer. Resumindo, a ideia era essa. E a educação do campo ela vem substituir isso daí e trazer, a população do campo precisa estudar o que lhe convém, né? Precisa olhar para a sua realidade, precisa olhar para o seu estilo de vida e priorizar isso. A escola do campo trouxe uma certa tranquilidade em relação às necessidades do camponês, mostrando o caminho da educação para o reconhecimento e valorização do homem do campo, né? Então, a valorização aí, estabelecendo em suas diretrizes metodológicas que sirvam à comunidade camponesa. A educação do campo é aquela que ocorre aonde existe o campesinato, ou seja, a educação no campo. Ok? Então, entenderam esse paradoxo entre educação rural, que veio antes da educação do campo, a educação rural que visava educar as pessoas do campo para pensar que a zona rural era pior, né? Para trabalhar, para produzir uma lógica do capital, uma lógica da urbanização, né? Esquecendo todas as suas peculiaridades e toda a sua história. A educação do campo ela vem superar, né, essa mentalidade para trazer aí que o homem do campo ele é central, ele é importante, a sua vida, o seu estilo de vida precisa ser considerado no processo de educação. E sobre a educação do campo, a sua situação, futuro e perspectivas, temos aí alguns pontos interessantes sobre, né,
atual situação desse debate e o futuro da educação do campo. Então, olha só. 20 anos de lutas, conquistas e uma profissão. Licenciado em Educação do Campo. Em 2018, fizeram 20 anos que se iniciaram as primeiras ações concretas do Estado brasileiro para a educação do campo. Desde então, houve um significativo avanço em torno do tema, como o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo. Avaliar a situação e planejar os próximos passos é imprescindível para continuar no caminho de avanços. Então, olha só. Há mais de 20 anos que esse debate vem acontecendo e uma das medidas que o Estado brasileiro tomou, devido a várias pressões, certo? Não é um presentezinho não que o Estado brasileiro está dando para a gente, mas devido a várias pressões, a várias movimentações, houve aí a criação, o MEC, ele resolve chamar aí para o seu exército de pensadores, a criação de um curso superior de licenciatura em Educação do Campo, ou seja, pela primeira vez na história do Brasil, haveria aí um curso regular, aprovado pelo MEC, aonde as pessoas iriam estudar para se tornar professores especializados em Educação do Campo. Certo? Então, temos esse processo histórico aí, desde 98, com a primeira Conferência Nacional para uma Educação Básica do Campo. Várias entidades se organizaram para propor isso, para que isso fosse criado e aprovado pelo MEC. Tá certo? Eu não vou ler isso tudo, não. Esse material aqui eu vou jogar também lá no grupo do WhatsApp. Vocês podem dar uma lida com mais calma, porque senão vai ficar muito cansativo, tá certo? Mas eu estou resumindo para vocês na minha fala. Aqui é o processo das organizações que se reuniram, e chegaram até o MEC e falou, olha, providencie. E o MEC foi lá e resolveu chamar várias entidades nacionais, com apoio também de várias entidades internacionais, para a criação desse curso superior em licenciatura em Educação do Campo. As discussões sobre a educação do campo avançaram, tendo como pano de fundo as seguintes compreensões. Então, olha só. A educação do campo não é uma formação mercadológica, na qual o sujeito é percebido somente como um suporte à existência de um determinado produto específico. Ou seja, o trabalhador e o morador das zonas do campo, das zonas rurais do campo, ele não é um mero fantoche para trabalhar e alimentar a zona urbana. Esquece essa lógica. A educação do campo ela quebra com isso, ela rompe, certo? Ela dá autonomia, ela dá protagonismo a essas pessoas. A educação do campo é um processo que gravita em torno dos direitos sociais, políticos e econômicos dos cidadãos, respeitando a diversidade sociocultural e econômica das comunidades. Lembra lá no início que existem vários tipos de localidades que podem ser consideradas como campo, e educação do campo. Comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas. Então, vai ser uma educação específica para cada comunidade dessa. Ou seja, levando em consideração suas especificidades e sua diversidade sociocultural. Eu, como professor licenciado nesse sentido aqui, em educação do campo, eu não posso dar a mesma aula que eu dou em uma comunidade quilombola e uma comunidade ribeirinha, por exemplo. Certo? Porque são realidades, contextos completamente diferentes. Ambas são consideradas como campo, no sentido de educação do homem do campo, porém são contextos totalmente diferentes. Vocês mesmos, acredito que já tenham tido a experiência de alguns de vocês, de sala de aula, e vocês sabem que até de uma sala para outra existem diferenças e peculiaridades. Até de uma escola para outra, por mais que estão no mesmo bairro, existem diferenças e peculiaridades. Então, a educação do campo ela reforça isso. A educação do campo é a trilogia entre educação, sociedade e desenvolvimento. Ok? O sujeito do campo é um ambiente no qual sujeitos do campo e o ambiente no qual estão inseridos. O campo, o qual deixa de ser sinônimo de produção e produto e passa a ser considerado um espaço de vida,
Ou seja, o campo ele deixa de ser olhado como um lugar de produzir, né, o que eu estou repetindo aqui, ó, tem umas horas, ele deixa o seu lugar de produzir para um lugar de experiência de vida, de vivência, de pessoas, de seres humanos. Né? A gente olha, não é o agricultor que produz para a gente comer aqui na feira né? Dia de sábado, dia de quinta, sei lá. Mas são pessoas que vivem, que trabalham, mas que têm outras vivências nesses espaços. Tá certo? Então, em 2012, o MEC lançou uma chamada pública para a seleção de institutos federais de educação superior, né, os IFES, para a criação do curso de licenciatura em educação do campo. Né? Então, o MEC vai chamar aí vários IFES para a criação desse campo, para a criação desse curso, né, com várias prerrogativas aí interessantes. E 40 cursos regulares vão ser criados, com várias vagas anuais. Então, em 2012, né, começa a se efetivar de fato a criação desse curso, que, como eu já mostrei para vocês, foi um processo muito longo para chegar até esse resultado. Beleza? Os licenciados que estarão aptos a atuar imediatamente nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio na área das ciências da natureza, possuem formação multidisciplinar com amplo conhecimento teórico prático nas áreas correlatadas ao campo. Como já destacado, o campo, compreendido pelos autores sociais e políticas que atuam juntos, a educação do campo é considerada um espaço para além do produtivo e do econômico, ou seja, é um espaço de vida. Então, ele só está reforçando isso daqui. Elementos que o MEC considerou, né, para a criação desses... Voltando aqui rapidão. Elementos que o MEC considerou para a criação desses cursos foram a multidisciplinaridade, certo? Então, esses cursos precisavam ter em sua grade, né, em seu currículo, disciplinas que enfatizassem a multidisciplinaridade, pedagogia da alternância, certo? Que é um tempo na prática, um tempo em casa e um tempo na escola, um tempo em casa e um tempo na escola. Quem conhece aí as escolas agrícolas, né? Estrutura de região, onde se propõe atuar o IFES, ou seja, entender em que contexto, em que região aquele IFE vai estar instalado para bolar, né, um currículo que esteja de acordo com aquela realidade. E parcerias com as comunidades do campo, né, com instituições. A gente sabe que a comunidade do campo e as instituições, né, organizadas, as comunidades, elas são organizadas e elas surgem nesse contexto. Ok? Daí, ó, a educação do campo avançou no sentido de garantir aos povos do campo uma formação acadêmica condizente com as situações e realidades em que estão inseridos. Olha só que citação perfeita, que resume bem aqui esse tema. Agora, é imprescindível incorporar as mudanças concretas vividas e vivenciadas no meio rural, bem como nos ambientes de debates, discussões e ações relacionadas à educação do campo. Além dos temas tradicionais como escolas do campo, educação do campo, o sujeito do campo, etc., se faz necessário dialogar e acompanhar a atuação profissional dos licenciados em educação do campo para que sigam atualizados e conectados às questões do espaço rural. Certo? Então, houve a criação desse curso, é preciso que haja esse monitoramento e essa formação continuada desses educadores, certo? Especialistas aí na educação do campo. É preciso que haja todo esse cuidado para a valorização da vida, né, e do cotidiano das pessoas que vivem na zona rural. Ok? Né? E a educação ambiental? Né? Onde é que ela entra aí? Cadê a educação ambiental? Então, bora para a educação ambiental. Primeiro, né, já compreendemos aí um pouco do que é a educação do campo, a diferença entre a educação do campo e a educação rural. Né? A educação rural ela foi superada, ela já foi defasado esse conceito. Já entendemos o histórico, já entendemos que houve avanços na educação do campo. Né? Um dos principais foi a criação do curso superior de licenciatura em educação do campo. E
E a gente precisa compreender agora, né, onde que a educação ambiental entra aí neste contexto, certo? Então, bora lá. O que é educação ambiental? Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental, né, 1999, artigo 1, entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo. Essencial a sadia qualidade de vida e a sua sustentabilidade. Então, olha só. Valores sociais, certo? Conhecimentos, habilidades e atitudes, certo? Voltadas para a conservação do meio ambiente, que é essencial para todo mundo. Então, a educação ambiental ela envolve, né, a formação dos indivíduos para desenvolver essas habilidades, desenvolver atitudes, né, que preservem o meio ambiente, né, que preservem a vida, ok? Das sociedades. Daí, a educação ambiental ela tem um objetivo, né? Então, quais são os objetivos? Quais são os objetivos que a educação ambiental ela visa alcançar? Então, a educação ambiental objetiva a compreensão dos conceitos relacionados com o meio ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação. Então, a gente precisa entender os conceitos disso daí, precisa entender para onde é que a gente vai. Sendo assim, essa busca a formação de cidadãos conscientes e críticos, fortalecendo práticas cidadãs. Aliado a isso, trabalha com a inter-relação entre o ser humano e o meio ambiente, desenvolvendo um espírito cooperativo e comprometido com o futuro do planeta. Ok? Então, a educação ambiental visa, né, preparar as pessoas para conhecer os conceitos de sustentabilidade, preservação e conservação, e também visa, né, preparar o ser humano para trabalhar com a manutenção da qualidade do meio ambiente. Ok? Daí a gente, como eu falei para vocês, eu tive essas duas disciplinas independentes. Vocês estão tendo a oportunidade de ver essas disciplinas de educação do campo e educação ambiental juntas, né? Então a gente precisa entender o seguinte: qual é o link que a gente precisa fazer? São disciplinas irmãs. Não é difícil a gente fazer essa junção. Então, olha só, sobre educação ambiental, né? A gente vai ter um foco maior na nossa segunda aula, né? Depois da discussão que vocês fizerem. Mas eu tô falando aqui para que vocês possam rever quando vocês quiserem. Então, olha só. A educação ambiental, ela complementa e ela está inteiramente ligado, né, à educação do campo. Porque o homem do campo, ele está mais próximo da natureza, mas ele sofre primeiro os impactos ambientais. Porque quando o rio está baixo, quando estamos passando por um período de seca, né? Quem é que sente primeiro? É a gente que está na cidade, né? A gente que está nos nossos apartamentos, que tem energia, tem água, né? Quem vai sentir primeiro é o homem que está ali diretamente próximo, né, com a natureza. Então, essa educação do campo, essa educação ambiental, desculpa, ela precisa ter um cuidado muito significativo, né? Um cuidado, né, para que as pessoas do campo porque ela percebe a realidade ao seu redor, né? A realidade da natureza, né, dos animais, das mudanças climáticas, ela sente mais, né, do que as pessoas que vivem em zona urbana. Ok? Então, olha só. A importância da educação ambiental. Ao lado de seus princípios... Nossa, eu estou com a leitura maravilhosa. Ao lado de seus princípios e objetivos, a grande importância da educação ambiental reside na atuação consciente dos cidadãos. Ela visa, portanto, o aumento de práticas sustentáveis, bem como a redução de danos ambientais. Sendo assim, ela promove a mudança no comportamento tidos como nocivos
tanto para o ambiente como para a sociedade. No ambiente escolar, ela possui grande importância, visto que, desde cedo, as crianças aprendem a lidar com o desenvolvimento sustentável, com o crescimento e aprofundamento desses temas na atualidade. Diversos cursos de graduação e pós-graduação foram criados nessa área de conhecimento. Olha só, mais uma vez, cursos especializados, né, para formar educadores que saibam lidar, né, que saibam educar essas pessoas, essas futuras gerações, para um uso consciente, né, e um convívio consciente com o meio ambiente. Tá certo? É sempre essa busca pela melhoria da prática, pelo ensinamento na prática, né, e outra coisa que a gente vai falar já também, eu tô adiantando aqui, sobre a transversalidade da educação ambiental, né? Ou seja, ela é prevista nos documentos de educação que seja trabalhada a educação ambiental em geografia, né, nas ciências, em história, em matemática também, né, por que não, em todas as disciplinas, para que assim, né, não seja necessário. Algumas escolas têm a disciplina específica de educação ambiental, porém muitas precisam inserir educação ambiental dentro, né, digamos assim, de outras disciplinas. Então, olha só, a legislação sobre educação ambiental. A Política Nacional de Educação Ambiental é regida pela Lei 9.795, de 27 de abril de 99. Os conteúdos englobam conceito, objetivos, princípios, atuação e sua relação com a educação. Então, o artigo 1 ele vai falar o seguinte, entende-se por educação ambiental os processos por meio de quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e a sua sustentabilidade, né, que foi a frase central lá que eu comecei essa parte de educação ambiental. No artigo 7, fala o seguinte, a Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, instituições educacionais públicas e privadas no sistema de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, organizações não governamentais com atuação em educação ambiental, ou seja, é algo que pode e precisa estar presente não só na escola, no espaço escolar, mas em várias outras instâncias, né, públicas e privadas. Então, enfim, eu estou falando do contexto de Jacobina, eu sempre quero dar exemplos de Jacobina, vocês são de outra cidade. Mas Jacobina, vocês sabem, né, que tem aí a Mana Gold, que é uma empresa privada que faz a exploração do ouro, né, na cidade de Jacobina, e ela é obrigada como instituição, né, como instituição privada a educar os seus funcionários para uma educação ambiental, né, para estruturar o seu ambiente para que haja uma coleta seletiva, né, os ambientes, um descarte adequado dos resíduos, tudo isso, né, essas empresas grandes, particulares, também elas precisam ter uma educação ambiental, palestras para os seus funcionários nesse sentido, tá certo? Então não é algo exclusivo de escola não, ok? A educação ambiental nas escolas. Aí agora sim a gente vai focar um pouco na educação ambiental dentro do ambiente escolar. Então olha só. Articulada com as disciplinas obrigatórias do currículo escolar, a educação ambiental tem sido cada vez mais abordada no espaço escolar. A disciplina transversal meio ambiente está intimamente relacionada com o conceito de educação ambiental, certo? Então, geralmente a disciplina aparece como disciplina de meio ambiente, né, educação ambiental, tal. Nessa perspectiva, o aluno é preparado para conhecer temas relacionados com a área ambiental, com o intuito de tornar-se um cidadão consciente de suas práticas, ok?
Então, como eu falei para vocês, né? Resumindo, às vezes ela aparece como algo que deve estar dentro das disciplinas, às vezes ela aparece como disciplina independente, certo? E às vezes com nome meio ambiente ou educação ambiental. Com isso, ela objetiva a formação de valores e atitudes criadas sobre o enfoque da sustentabilidade. Destacam-se temas como o consumo, recursos naturais, crise ambiental, efeito estufa, tipos de lixo, coleta seletiva, reciclagem, dentre outros. Velho, se vocês não assistiram o filme ainda, né, sobre o trabalho lá até eu esqueci agora. Sobre o trabalho do plano de aula. Vocês vão gostar bastante. É um filme bastante interessante. E se vocês não trabalharam, trabalhem, né, com os alunos de vocês esse filme e essa temática, que é muito lúdico e é muito importante. Então, olha só, todos os trabalhadores, os trabalhos, todos são trabalhados com os alunos para que eles se familiarizem com as práticas sustentáveis e possam vislumbrar os problemas relacionados com a degradação do meio ambiente e suas implicações futuras. Certo? Segundo a lei, o artigo 10, a educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. Então, desde as séries iniciais até, né, as séries finais, a educação ambiental ela precisa estar integrada dentro, né, dessas disciplinas, tá certo? Como eu falei para vocês, algumas escolas oferecem como disciplina independente, outras não. Ok? Algo interessante também é que é preciso haver, né, aqui atividades sobre educação ambiental. Então é preciso haver na educação ambiental, quando a gente vai trabalhar a educação ambiental, uma prática. Os alunos necessitam visualizar e necessitam tocar, cheirar e experimentar, né? Porque às vezes a gente está aqui na teoria, mas o aquecimento global, mais o nível do mar e tudo mais. Quando a gente fala sobre isso, fica algo muito distante da realidade do aluno e ele fica, nossa, onde é que está acontecendo esse aquecimento global? É lá no Polo Norte, o aquecimento global? É lá na Antártida? Ai, legal, o mar vai subir, eu não moro perto do mar. E aí? A gente precisa trazer, né, essa discussão, mais uma vez, reforçando aqui, para a realidade do colega, né, para a realidade das pessoas. Certo? E no contexto da educação do campo, muito mais. Né? Porque a gente vai pegar essa educação do campo e vai dizer, olha, na comunidade ribeirinha, onde é que você pega o peixe? Né? Beleza. Você consegue perceber a diminuição da quantidade de pescado? Você consegue perceber os períodos de cheia do rio, né? Que era para o rio estar cheio. Você consegue perceber que está baixando o nível do rio? Você consegue perceber que existem resíduos, poluições de cima desse rio? Né? Então, é para trazer o que eles conseguem visualizar no seu cotidiano, né? Para discutir educação ambiental. Então, muito cuidado. Aqui a gente tem atividades sobre educação ambiental, né? Que existem dias comemorativos, dia da água, dia da terra, dia da árvore, que pode também estar abordando esses temas. Aqui são propostas, certo? Que eu estou trazendo aqui para vocês. Cadê? Mas, né, essas propostas, é isso que eu quero ver no plano de aula de vocês, né? Essas propostas de atividades sobre educação ambiental, ela precisa estar ligada, tá? Com as séries, obviamente, né? Com o nível intelectual da criança, né? Do adolescente, e ela também precisa estar ligada com em que cidade, em que localidade ela mora, certo? Então eu vou adorar se vocês não dormiram até aqui. Se vocês não dormiram até aqui, eu vou adorar que vocês façam um plano de aula, elaborem um plano de aula, colocando, comunidade ribeirinha. Esse plano de aula é direcionado para o segundo ano de uma comunidade, do colégio X, fictício, né? De uma comunidade quilombola. E aí eu vou analisar esse plano de aula que vocês fizeram
nessa perspectiva. Olha, eles pensaram a realidade de uma comunidade quilombola fictícia, mas pensaram a realidade daquele povo. Né? Como trabalhar a educação ambiental, como trabalhar aquele filme que eu passei para vocês. Né? Trazendo para esse contexto daquela comunidade fictícia que vocês forem criar. Ok, pessoal? Então, na próxima aula, eu vou explicar melhor como que vai ser como que eu quero, né, esse plano de aula, mas já joguei dicas aí para vocês, tá certo? Para que esse vídeo ele não fique gigantesco, né, vou aqui concluir rapidão com essa citação, tá? Diz o seguinte, Cúpula das Américas, 1998. A educação ambiental para a sustentabilidade deve permitir que a educação se converta em uma experiência vital, alegre, lúdica, atrativa, criadora de sentidos e significados, que estimule a criatividade e permita redirecionar a energia e a rebeldia da juventude para execução de projetos e atividades com a construção de uma sociedade mais justa, mais tolerante, mais equitativa, mais solidária, democrática e mais participativa, e na qual seja possível a vida com qualidade e dignidade. Ou seja, né, precisa haver ludicidade, precisa haver interesse, precisa haver prática, né, não se discute, não se aprende educação ambiental sem prática, sem você levar uma folha e botar para o menino pegar a folha e tocar na folha. Ó, isso aqui é uma folha. Leite de vaca não dá em caixinha, né? Vocês precisam ter essa criatividade, né? Esse é papel do educador, de trazer a prática e o cotidiano, porque se a gente está falando de mudanças de hábitos, né? Então a gente precisa praticar, né? Mudanças de práticas, né, do nosso cotidiano, a gente precisa desconstruir nossas práticas e construir novas práticas, ok? De cuidado com o meio ambiente. Tá certo, pessoal? Esse slide, ele vai estar... Eu vou colocar no grupo do WhatsApp, tá certo? Vocês podem rever. Inclusive, vocês podem consultar toda essa referência bibliográfica que eu coloquei para vocês aí, tá certo? São artigos, são livros, muito bons, inclusive, certo? Que vocês podem estar se aprofundando nessa discussão. Na próxima aula, de hoje a 15, né? Eu aguardo vocês com os trabalhos. A gente pode tirar as dúvidas de vocês. Comentem aqui embaixo, tá certo? Vocês podem comentar à vontade. Vou tentar responder os comentários de vocês. Ou vocês podem ir lá pro grupo me chicotear e me bombardear aí pra gente fazer uma construção, uma discussão, né, participativa bacana aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa foi a nossa aula gravada, nossa videoaula, até de hoje a 15, certo? Onde eu vou poder ver os rostinhos de vocês, vocês vão poder ver meu rostinho, certo? E é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.